Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 46. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo,
a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Hoje é domingo, dia do Senhor, solenidade na nossa igreja, a ascensão de Jesus ao céu. O fato de ir ao céu é contado na primeira leitura desta solenidade de hoje. É um momento chocante, porque o mestre está subindo, ao céu, e os discípulos agora não sabem o que fazer. O evangelho de hoje fala-nos daquele momento final do envio dos discípulos e onde Jesus ordenara que estivessem para receber as indicações necessárias para que continuem a sua missão. Existe uma relação entre o fato de Jesus partir e o início da missão da igreja. Na próxima semana, nós teremos o evento de Pentecostes, e a partida dos discípulos para evangelizar todos os povos. Apesar de chegarem àquele lugar indicado e se prostrarem diante de Jesus, fica ainda uma ponta de dúvida em alguns dos discípulos. O verbo distazo indica alguém que não sabe o que fazer diante de alguma coisa que foi dita. Eles estão embaraçados, confusos. A presença de Jesus, ela continuaria. Ele prometeu ficar todos os dias, mas agora está indo embora. Parece estranho, como pode, O mestre ensinou tudo o que os discípulos precisavam saber para levar adiante a sua missão. As ações que os discípulos fariam seriam permeadas pela presença de Jesus, mesmo que fisicamente ela não fosse notada. Jesus impregnou com seu modus operandi de tal forma as suas obras que cada uma delas agora, operada pelos discípulos, atualizaria a presença de Jesus. Quando você faz o bem, quando você vive autenticamente uma vida cristã e dá testemunho, Jesus está presente onde você está. Jesus está contigo. É isso que a celebração de hoje quer nos recordar. O que fazemos como igreja não são obras autônomas, como se fôssemos nós os protagonistas. Elas devem remeter ao autor primeiro delas, que é o Cristo. Cristo está agindo através de você. Aquilo que você faz não é seu. É Cristo que está aí realizando a sua obra. A nossa missão é ir por todo o mundo levando o poder de um outro, que é Cristo. Somos apenas canais da graça de Deus. O que levamos é muito maior do que nós. A eficácia da missão
é anunciar alguém muito maior do que eu. Deus confia tanto em nós que nos chama a realizar as suas obras. Essa solenidade de hoje é linda, como Deus confia em nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Deixemos que seja o Espírito Santo a nos guiar na missão que Deus amorosamente confiou em nós. A festa da Ascensão é a festa da confiança que Deus tem em mim e em você. Por isso, trabalhemos junto de Deus. Nos abramos à ação do Espírito Santo para que a obra do Senhor seja completa. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.